Vamos aqui então para o nosso estudo do livro O Céu e o Inferno, segunda parte, Exemplos, capítulo 2, Espíritos Felizes. Nós vamos apresentar hoje um espírito chamado Jean Renaud, que Kardec já teve oportunidade de mencionar na Revista Espírita, pelo trabalho que ele realizou, por algumas teses que ele defendia também, e depois ele vem como um espírito que traz para nós, né, um esclarecimento, uma orientação sobre a condição de um espírito que teve uma vida equilibrada, uma vida produtiva aqui no nosso mundo físico. A primeira citação de Kardec é sobre esse espírito. Mais uma vez a gente lembra sempre, né, que no Céu e Inferno Kardec procura trazer de uma forma bastante sintetizada aquilo que o espírito trouxe de contribuição para o desenvolvimento da doutrina espírita, ou os espíritos, né, trouxeram. Então vamos conhecer um pouquinho sobre ele de uma forma mais completa agora na Revista Espírita. Em 1862, na edição do mês de fevereiro, Kardec publicou um artigo chamado A Reencarnação na América. América que entende-se como sendo os Estados Unidos, né? A forma como ele é conhecido, né, em outras regiões do nosso planeta. Um grande abraço. E Kardec então falava sobre muitas pessoas que admiravam a doutrina espírita, ou melhor, a doutrina da reencarnação, que embora ela não tenha sido ensinada, ela acabava então sendo também cultivada, né, por outras pessoas, por pessoas, né, lá naquele país. Kardec faz aqui uma menção sobre esse espírito e também de alguns elogios, né, que Kardec recebeu, como por exemplo, né, a lógica e a força do raciocínio que os levou a essa doutrina, e também porque nela encontraram a única chave que poderia resolver até então resolver problemas até então insolúveis. Todavia, o nosso honrado correspondente, né, que estava ali em correspondência com Kardec, equivoca-se quanto ao fato importante, ao atribuir-nos a iniciativa dessa doutrina, que chama de filho do nosso pensamento. É uma honra que não nos pertence. Além de ser ensinada a nós, a reencarnação foi ensinada pelos espíritos a outros indivíduos, antes da publicação de O Livro dos Espíritos. Além disso, seu princípio foi claramente exposto em várias obras anteriores, não apenas nas nossas, e até nas que surgiram antes do aparecimento das mesas girantes. Entre outras, em Céu e Terra, de Jean Renaud. E aqui depois ele continua trazendo mais informações sobre isso. Então, Céu e Terra foi então essa obra de Jean Renaud, que antes da publicação do Livro dos Espíritos, e até mesmo antes do surgimento das mesas girantes, ali por volta de 1854, 1855, 2 anos antes da doutrina, da publicação do Livro dos Espíritos, Jean Renaud então já falava sobre a ideia da reencarnação. Depois, no ano de 1863, no mês de agosto, aqui na Revista Espírita, Kardec publicou logo no início um artigo intitulado Jean Renaud e os precursores do Espiritismo. Vamos ler um pouquinho sobre esse artigo. Ele é um pouquinho extenso, mas é interessante porque nós vamos conhecer não apenas esse espírito que traz para nós essas orientações, mas também um pouco das suas ideias dele, né, porque são os precursores do Espiritismo, não apenas ele, mas outros pensadores também. Então, dos nomes que serão citados nesse artigo, vamos fixar então Jean Renaud. Eu também não, Brasa, a gente vai fuçando e por acaso vai encontrando, para a gente ver quanta coisa importante tem na Revista Espírita que a gente acaba deixando passar. Então vamos lá. Chegou nossa vez de lançar algumas flores sobre o túmulo recentemente fechado de um homem tão recomendável por seu saber quanto por suas eminentes qualidades morais, e ao qual, coisa rara, todos os partidos concordam em fazer justiça.
Jean Renault nasceu em Lyon, em fevereiro de 1808, e morreu em Paris, no dia 28 de junho de 1863. Não poderíamos dar uma ideia mais justa do seu caráter do que reproduzindo o breve necrológico que seu amigo, Sr. Ernesto Legouvé, publicou no Seclet de 30 de junho de 1863. Bom dia, André. A citação, então, aqui desse artigo. A democracia, a filosofia, e não temo dizer a religião, acabam de sofrer uma imensa perda. Jean Renault morreu ontem, depois de uma curta moléstia. De qualquer ponto de vista que se julguem as suas doutrinas, sua obra, como sua vida, foi eminentemente religiosa, porque sua vida, como sua obra, foi um dos protestos mais eloquentes contra o grande flagelo que nos ameaça, o ceticismo sob todas as formas. Ninguém acreditou mais energicamente na personalidade divina, ninguém creu mais fortemente na personalidade humana, ninguém amou mais ardentemente a liberdade. O seu livro Terra e Céu, que nós mencionamos, né, no ano anterior aqui da Revista Espírita, que desde o início abriu um sulco tão profundo e cujo rastro irá marcado cada vez mais, respira tal sentimento do infinito, tal sentimento da presença divina, que se pode dizer que Deus palpita em cada uma de suas páginas. E como poderia ser de outro modo, quando ele as escreveu, vivia sempre em presença de Deus. Bem o sabemos, todos nós que o conhecemos e amamos, e cujo mais belo título de honra é termos sido amados por tal homem, era uma fonte de vida moral sempre a jorrar. Não se podia aproximar dele sem se firmar melhor no bem. Só a sua fisionomia era uma lição de honestidade, de honra, de devotamento. As almas pecadoras se perturbavam ante aquele claro olhar, como se estivessem diante do próprio olho da justiça. E tudo isso partiu. Partiu em plena força, quando tantas palavras úteis, tão grandes exemplos, ainda podiam sair daquela boca, daquele coração. Não choramos, Renault, apenas por nós. Nós o choramos por nosso país inteiro. Ernest Legouvé, que é o autor desse artigo. Né, meninozinho, Marcelo, bom dia. Kardec comenta aqui agora. No mesmo jornal de 16 de junho, o Sr. Henri Martin deu detalhes mais circunstanciados sobre a vida e a obra de Jean Renault. Diz ele: educado na liberdade do campo por uma mãe de alma forte e terna, foi aí que adquiriu esses hábitos de intimidade com a natureza, que jamais o deixaram, e desenvolveu esses órgãos robustos, com os quais mais tarde fazia 20 léguas de um fôlego e passava de geleira em geleira, de uma crista a outra dos Alpes, por estreitos precipícios onde não se aventuram os caçadores de cabrito montanhês. Seus estudos foram rápidos e fecundos. Manifestando desde a juventude o mais vivo gosto pelas letras e por todas as formas do belo, a princípio voltou as vistas para a ciência, feliz direção que lhe devia fornecer os alimentos e os instrumentos de seu pensamento e fazer do sábio o servidor útil do filósofo. Saído na primeira fila da escola politécnica, era engenheiro de minas na Córcega, quando eclodiu a Revolução de Julho. Voltou a Paris. Ali, o sancionismo acabava de prorromper. Foi envolvido nesse grande e singular movimento, que então arrebatava tantas inteligências jovens pela atração do dogma da perfectibilidade do gênero humano. Entretanto, a escola pretendeu tornar-se uma igreja. Jean Renault não acompanhou, deixando o sancionismo pela democracia. Tratou de reconstruir um grupo e um centro de ação intelectual com os amigos que, como ele, da escola se haviam afastado. Pierre Leroux, Carnot e ele retornaram das mãos de Julien
em Paris, da Revue Encyclopédique. Foi aí que Pierre Leroux publicou seu notável Ensaio da Doutrina do Progresso Contínuo, aqui traduzindo do francês, né? E Jean Renaud, o trecho tão admirável do Infinito das Ciências, germe de seu grande livro Terre et Ciel, ou seja, Terra e Céu. Em seguida, Pierre Leroux fundou a Enciclopédia Nouvelle, obra imensa que ficou inacabada. O 24 de fevereiro arrancou o filósofo dos seus pacíficos trabalhos para o lançar na política ativa. Presidente da Comissão de Altos Estudos Científicos e Literários, depois subsecretário de Estado no Ministério da Instrução Pública, elaborou com o ministro Carnot, um de seus mais antigos e mais constantes amigos, planos destinados a pôr a instrução pública no nível das instituições democráticas. Transferido da instrução pública para o Conselho de Estado, Jean Renaud aí granjeou rapidamente uma autoridade que procedia tanto de seu caráter quanto de suas luzes, e por mais curta que tivesse sido sua passagem no referido conselho, deixou na memória dos homens mais eminentes uma impressão indelével. Então esse aqui foi o artigo publicado também sobre ele. Kardec comenta agora. Bom dia, fraterno. De todos os escritos de Jean Renaud, o que mais contribuiu para sua popularidade foi incontestavelmente seu livro Terra e Céu, embora a forma abstrata da linguagem não o ponha ao alcance de todos. Mas a profundeza das ideias e a lógica das deduções o fizeram apreciado por todos os pensadores sérios e colocaram o autor na primeira fila dos filósofos espiritualistas. Essa obra pareceu à Igreja um perigo para a ortodoxia da fé. Em consequência, foi condenada e posta no index pela Cúria de Roma, o que aumentou ainda mais o crédito de que já desfrutava e a tornou procurada com mais avidez. Aliás, Kardec comenta também, né, que na época em que o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns foram colocados na lista, nesse index, a gente lembra, né, o Index Librorium Prohibitorium, era um livro, um índice de livros proibidos pela Igreja Católica, naquela época em que a Inquisição estava ali atuando, né, após a Contra-Reforma. Então, e os espíritos disseram para Kardec que classificar esses livros nesse index como livros proibidos é muito mais um serviço para a divulgação do que uma oposição. Porque esses livros de filosofia, principalmente de filosofia espiritualista, se tornavam mais populares quando eles eram criticados por esse index. E foi o caso aqui então de Jean Renaud no seu A Terra e o Céu. Na época, nós estamos aqui, Andréia, na edição de, deixa eu ver aqui, agosto de 63, e eu estou aqui na página 316. Lendo a história de Jean Renaud, que é o espírito que nós estamos estudando aqui no Céu e no Inferno. Na época em que a obra apareceu, cerca de 1840, observem aqui o que Kardec tinha comentado dos precursores do Espiritismo. O Livro dos Espíritos foi lançado 17 anos depois. Então, na época em que a obra apareceu, cerca de 1840, ainda não se cogitava dos espíritos. Entretanto, Jean Renaud parece ter tido, como aliás muitos outros escritores modernos, a intuição e o pressentimento do espiritismo, do qual foi um dos mais eloquentes precursores. Como Charles Fourier, ele admite o progresso infinito das almas, e, como consequência de tal progresso, há a necessidade da pluralidade das existências, demonstrada pelos diversos estados do homem na Terra. Jean Renaud nada tinha visto. Colhera tudo de sua profunda intuição. O Espiritismo viu o que o filósofo apenas pressentira. Desse modo, acrescentou à sanção da experiência a teoria puramente especulativa, e, naturalmente, a experiência o levou a descobrir detalhes que a só imaginação podia entrever,
mas que vem completar e corroborar os pontos fundamentais. Como todas as grandes ideias que revolucionaram o mundo, o Espiritismo não despontou de súbito. Germinou em mais de um cérebro, mostrou-se aqui e ali, pouco a pouco, como que para habituar os homens à ideia. Uma brusca aparição completa teria encontrado uma resistência muito viva, teria deslumbrado sem convencer. Aliás, cada coisa deve vir a seu tempo e toda planta deve germinar e crescer antes de atingir o seu completo desenvolvimento. Na política acontece a mesma coisa. Não há revolução que não tenha sido demoradamente elaborada. E quem quer que, guiado pela experiência e pelo estudo do passado, siga atentamente essas preliminares, pode quase infalivelmente, sem ser profeta, prever-lhe o desenlace. Foi assim que os princípios do Espiritismo moderno se mostraram parcialmente e sob diversas faces de várias épocas. No século passado, com Swedenborg, no início deste século, na doutrina dos teósofos, que admitiam claramente as comunicações entre o mundo invisível e o visível, com Charles Fourier, que admite o progresso da alma pela reencarnação, com Jean Renaud, que aceita o mesmo princípio, sondando o infinito com a ciência à mão. Há cerca de 12 anos, nas manifestações americanas, lembrando lá, falando das irmãs Fox, em Hydesville, nas manifestações americanas, que tiveram tão grande repercussão e vieram provar as relações materiais entre mortos e vivos, e finalmente na filosofia espírita, que reunindo esses diversos elementos em um corpo de doutrina, lhe deduziu as consequências morais. Quem diria, quando se ocupavam das mesas girantes, que desse entretenimento sairia toda uma filosofia? Quando essa filosofia apareceu, quem teria dito que em poucos anos ela daria a volta ao mundo e conquistaria milhões de aderentes? Hoje, quem poderia afirmar que ele disse a última palavra? Por certo que não o disse, porquanto, embora as bases fundamentais já estejam estabelecidas, ainda há muitos detalhes a elucidar e que virão a seu tempo. Aqui, 2 pontos importantes que vale a pena comentarmos. Muitas vezes nós pensamos assim, que lá o que o Espiritismo começou com as irmãs Fox. É algo que nós ouvimos com muita frequência aqui no Brasil. Porém, como Kardec colocou aqui dos precursores do Espiritismo, as ideias começaram no século XVIII, depois no início do século XIX, depois vieram as mesas girantes, depois então veio a elaboração da doutrina espírita. Então o evento das irmãs Fox nos Estados Unidos, ali por volta de 1845, 47, 45 se eu não me engano, 45. Nós temos ali então mais um evento que veio reforçar as ideias que já estavam sendo permeadas em várias partes do mundo. Exatamente, o Brasil nesse momento é fundamental. A ideia do iluminismo trazendo a razão, rompendo, né, com a igreja, com aquele pensamento da fé cega e tudo mais, foi fundamental, veio na hora certa e veio sendo disseminado, né, em épocas diferentes com pessoas diferentes. E o segundo ponto que vale a pena nós colocarmos aqui também, quando Kardec coloca, quem poderia afirmar que ela, a filosofia espírita, disse a última palavra? Por certo que não o disse, porquanto, embora as bases fundamentais já estejam estabelecidas, há muitos detalhes a elucidar e que virão a seu tempo. Nós falamos então de todas as informações que virão depois do lançamento desses livros, ou que viriam depois do lançamento desses livros, dessas bases doutrinárias. Então nós dizemos assim, que a doutrina espírita está completa nos livros da codificação, vai exatamente contra aquilo que o próprio Kardec disse, que muita coisa viria a ser elucidada após o lançamento desse livro, ou seja, viria então a seu tempo. Bom dia, Nando. E continua. Depois, quanto mais se avança, mais se vê quantos são múltiplos os interesses que dizem respeito a todas as questões de ordem social. Assim,
Só o futuro pode desenvolver todas as suas consequências. Ou melhor dizendo, essas consequências se desenvolverão por si mesmas, pela força das coisas, porque no Espiritismo se encontra o que inutilmente se buscou alhures. Por isso mesmo seremos levados a reconhecer que só ele pode encher o vazio moral que se faz diariamente em torno do homem, vazio que ameaça a própria sociedade na sua base e que já começa a aterrorizar. Num dado momento, o Espiritismo será a âncora de salvação. Mas não era preciso esperar esse momento para atirar a corda, assim como não se espera a época da colheita para semear. Em sua sabedoria, a providência prepara as coisas devagar. Eis porque a ideia matriz tem sido, como dissemos, numerosos precursores que abriram o caminho e prepararam um terreno para receber a semente, uns num sentido, outros noutros, e um dia se reconhecerá por quais numerosos fios todas as ideias parciais se ligam à ideia fundamental. Ora, como cada uma dessas ideias tem seus partidários, resulta em alguns uma predisposição muito natural para aceitar o complemento da ideia, pois cada uma dessas teorias preparou uma porção do terreno. Incontestavelmente, aí está uma das causas dessa propagação, que toca as raias do prodígio e da qual a história das doutrinas filosóficas não oferece nenhum exemplo. Os adversários já se espantam com a resistência que ele apresenta aos seus ataques. Mais tarde terão de ceder ante a força da opinião. Entre os precursores do Espiritismo, deve-se ainda colocar uma porção de escritores contemporâneos, cujas obras serão semeadas, talvez sem que disso tenham consciência, de ideias espíritas. Volumes e mais volumes teriam de ser escritos, se quisesse recolher as inúmeras passagens em que se faz alusão, mais ou menos direta, à pré-existência e à sobrevivência da alma, à sua presença entre os vivos, às suas manifestações, às suas peregrinações através de mundos progressivos, à pluralidade das existências, etc. Admitindo que tudo isso não seja da parte de certos escritores e autores, senão um jogo de imaginação, nem por isso deixa a ideia de infiltrar-se menos no espírito das massas, onde fica latente até o momento em que será demonstrada como verdade. Haverá um pensamento mais espírita do que se encerra na carta do Sr. Vitor Hugo sobre a morte da Sra. Lamartine, aclamada com entusiasmo pela maioria dos jornais, mesmo os que mais criticam a crença dos espíritos. Eis a carta que diz muito em poucas linhas. Aí nós tivemos aqui House, 23 de maio. Uma carta então de Vitor Hugo. Caro Lamartine, uma grande desgraça vos atinge. Necessito pôr meu coração junto do vosso. Eu venerava aquela que amáveis. Vosso alto espírito vê além do horizonte. Percebeis distintamente a vida futura. Não é a vós que se precisa dizer esperai. Sois daqueles que sabem e esperam. Ela é vossa companheira, invisível, mas presente. Perdestes a esposa, mas não a calma. Caro amigo, vivamos nos mortos. Assinatura então de Vitor Hugo. Diz aqui Kardec: não são apenas os escritores isolados que semeiam aqui e ali algumas ideias. É a própria ciência que vem preparar os caminhos. O magnetismo foi o primeiro passo para o conhecimento da ação perispiritual, fonte de todos os fenômenos espíritas. O sonambulismo foi a primeira manifestação do isolamento da alma. A frenologia provou que o organismo cerebral é um teclado a serviço do princípio da expressão de diversas faculdades. Contrariamente à intenção de Gall, seu fundador, que era materialista, ela serviu para provar a independência do espírito e da matéria. A homeopatia, provando o poder da ação da matéria espiritualizada,
liga-se ao papel importante que representa o perispírito em certas afecções. Ataca o mal em sua própria fonte, que está fora do organismo, cuja alteração é apenas consecutiva. Tal a razão pela qual a homeopatia triunfa numa imensidade de casos em que fracassa a medicina ordinária. Mais que esta, ela leva em conta o elemento espiritualista, tão preponderante na economia, o que explica a facilidade com a qual os médicos homeopatas aceitam o espiritismo e porque a maioria dos médicos espíritas pertence à escola de Hahnemann. Finalmente, até as recentes descobertas sobre as propriedades da eletricidade, não há quem não tenha vindo trazer o seu contingente na questão que nos ocupa, lançando a sua cota de luz sobre o que poderia se chamar a filosofia dos espíritos. Não mais terminaríamos se quisesse analisar todas as circunstâncias, pequenas ou grandes, que de um século para cá vieram abrir a rota da filosofia nova. Veríamos as mais contraditórias doutrinas provocarem o desenvolvimento da ideia, os próprios acontecimentos políticos prepararem sua indução e introdução na vida prática. Mas de todas as causas, a mais preponderante é a Igreja, que parece predestinada fatalmente a impulsioná-lo, ou seja, pelo combate que a Igreja faria, ela tem o efeito exatamente contrário de promover os pensamentos que a doutrina espírita defende. Bom dia, João. Bom dia, Miriam. Tudo lhe vem em auxílio, e se conhecesse a inumerável quantidade de documentos que nos chegam de toda parte, se como nós, se pudesse acompanhar essa marcha providencial através do mundo, fornecida pelos acontecimentos menos esperados e que à primeira vista lhe pareceriam contrários, compreender-se-ia melhor o quanto ela é irresistível e se surpreenderiam menos da nossa impassibilidade. É que vemos todos trabalhando para isso, por bem ou por mal, voluntária ou involuntariamente. É que vemos o objetivo e sabemos quando e como será alcançado. Vemos o conjunto que avança, razão porque quase não nos inquietamos com algumas individualidades que marcham na contramão. Por seus escritos, Jean Renaud foi, pois, um precursor do espiritismo. Também tinha sua missão providencial e devia abrir um sulco. Ser-lhe-ia útil depois da morte. Um eminente espírito assim apreciou o acontecimento. Mais uma circunstância que vai redundar em benefício do espiritismo. Jean Renaud tinha feito o que devia fazer nessa última existência. Vamos falar de sua morte, de sua vida, e mais que nunca de suas obras. Ora, falar de suas obras é pôr o pé na rota do espiritismo. Muitas inteligências aprenderão nossa crença estudando esse filósofo que conquistou a autoridade. Farão comparações e verão que não sois tão loucos como pretendem os que riem de vós e da vossa fé. Crede-me que tudo quanto Deus faz é bem feito. Ele será louvado por nossos próprios detratores, e sabeis que são esses que, sem o querer, trabalham mais para vos conseguir adeptos. Deixai agir, deixai gritar. Tudo será conforme a vontade de Deus. Mais um pouco de paciência, e a elite dos homens de inteligência e de saber se unirá a vós. E diante de certas adesões ostensivas, a crítica terá de baixar a voz. Essa aqui é uma comunicação simplesmente de Santo Agostinho, falando sobre a desencarnação de Jean Renaud. Para quem chegou agora, pessoal, eu estou lendo aqui algumas informações sobre esse espírito Jean Renaud, que é o espírito que nós vamos estudar no Céu e Inferno, na entrevista e nas mensagens que ele mandou sobre a vida dele como um espírito feliz lá no mundo espiritual. Então eu estou lendo aqui alguns artigos que foram publicados, falando sobre os precursores do espiritismo, falando sobre a desencarnação de Jean Renaud. Então a gente só está contextualizando aqui a vida desse espírito naquela época e por que ele teve essa desencarnação, vista como algo tão positivo para a doutrina espírita e também trazendo para nós tantos ensinamentos. Descendo um pouco mais aqui, deixa eu ver.
Certo, é que agora a gente tem aqui ainda, né, pensamentos espíritas em vários escritores. Aí Kardec volta ainda a mencionar uma viagem feita ao Oriente do Sr. Lamartine, falando, né, sobre essas ideias a respeito da doutrina espírita que estão aí permeadas, né, pelo mundo todo. Deixa eu ver mais aqui embaixo. Fala um pouco mais sobre ele. Aqui a gente não vai ler porque não é o objetivo do nosso estudo, mas certamente é algo bastante interessante. Temos aqui também O Destino do Homem nos Dois Mundos, de um artigo lá de um frequentador da Escola Politécnica, que fala também sobre isso, né? Só mais um pouquinho aqui para a gente conhecer. Diz assim no início: a prece, ou seja, a prensa, né, de 27 de julho de 62, fez a apreciação crítica da obra acima citada, que é aquela do céu e a terra e o céu, desculpa. Ela se prende de maneira muito direta à doutrina espírita, de modo que nossos leitores nos agradecerão por reproduzi-la. Nós mesmos poderíamos ter feito a análise da obra, mas preferimos a de uma pessoa desinteressada na questão. Limitar-nos-emos a fazê-la seguir de algumas considerações. Diz o redator: que de mais atraente para o espírito e mais refrescante para a alma do que encontrar na hora presente um homem de fé sincera, verdadeira e profunda, o homem que crê e, no entanto, raciocina sem preconceitos para buscar a verdade à luz da sua consciência. Tal é o Sr. Renaud. Nele as matemáticas e a ciência não aniquilaram o sentimento, nem turbaram as forças misteriosas que nos ligam ao infinito pela fé. O Sr. Renaud é um crente firme, convicto, mesmo um excelente cristão, se, aliás, existe o mal católico, do que não se defende. Ao contrário. Só um instantinho aqui. Tá. Sua razão esclarecida, não menos que seu coração afetuoso, lhe faz repelir para bem longe a ideia de um Deus vingador, ciumento e colérico, de um Deus que teria escolhido a cólera para ligar as criaturas em seu autor, um Deus que pune o filho pela falta do pai, coisa iníqua aos olhos da justiça humana. O Deus do Sr. Renaud é um Deus de luz e amor. A harmonia de sua obra infinita manifesta sua onipotência e sua bondade. O homem não é sua vítima, mas seu colaborador numa parte mínima, mas ainda gloriosa e proporcional às suas forças. Por que então o mal e como o explicar? O mal não vem de uma queda primitiva, que teria mudado todas as condições da vida humana. Tem por causa o não cumprimento da lei de Deus e da desobediência do homem, fazendo mau uso do livre-arbítrio. Teríamos achado mais claro se o Sr. Renaud tivesse dito simplesmente que o homem começa pelo instinto, que só gradualmente pode desenvolver seus sentimentos superiores e sua inteligência. O homem espécie, como todos os seres vivos, não pode de repente apoderar-se da plenitude de seu ser. Percorre evoluções sucessivas e normais. Sua infância social é caracterizada pelo domínio dos instintos, daí sua ignorância, sua miséria e sua brutalidade. À medida que se eleva na vida, pouco a pouco se desprende do limo dos primeiros anos. Cresce a inteligência, os sentimentos ganham força, começa a humanizar-se. Quanto mais o homem compreende, mais se liga à lei, mais se torna religioso, concorrendo de sua parte para a harmonia geral. O sofrimento é uma advertência, um estimulante para se livrar do mal, para se retirar da sombra e marchar para a luz. Quanto mais progride, mais horror tem ao mundo do instinto, da luta, da violência e da guerra. Quanto mais vê e compreende, melhor aspira ao mundo da paz e da ordem, ao império da razão, ao reino dos sentimentos elevados, que são a dignidade e a marca sagrada de sua espécie. Daí resulta que, graças à ciência, à indústria,
ao incessante progresso da sociabilidade, o gênero humano tende a constituir-se como rei, ou, se preferir, um termo menos ambicioso, como gerente de seu globo. Mas depois, e admitindo por um momento essa hipótese, que a bem dizer parece tornar-se mais certa cada dia, não restará sempre por satisfazer-se do desejo insaciado do homem, que não pode parar e limitar-se no presente, por mais magnífico que seja? Que importa, afinal, vossa felicidade material e terrestre, se me deixa a alma vazia e alterada? A gente se sente tomada por um supremo tédio e de um grande desgosto em presença de tal felicidade que dura tão pouco. Isso é verdade, responde o Sr. Renaud, e é aqui que ele triunfa. Iluminado pela ciência, sua fé robusta nos destinos eternos do homem lhe mostra todo um futuro infinito de atividade consciente e de alegrias paradisíacas. Ao primeiro despertar do pensamento, aos primeiros sobressaltos da alma, o homem eleva o olhar ao céu, interroga suas profundezas infinitas e busca qual deve ser o vínculo com o universo que entrevê. Essa existência terrestre tão curta e muitas vezes tão triste não lhe basta. Sente que participa do infinito e a todo preço nele quer encontrar lugar. O homem tem horror ao nada, como a natureza tem horror ao vazio, tem horror pelo vazio. Em vez de ficar sem ideal, ele se lançará desvairado em suas crenças mais estranhas. Daí tantas concepções paradisíacas mais ou menos loucas, mas que atestam essa necessidade absoluta e fundamental de se sentir ligado ao infinito, certo da imortalidade. Conhece-se o paraíso dos budistas, os campos elíseos dos gregos, o paraíso dos selvagens, com suas florestas e prados abundantes em caça, o paraíso de Maomé, com suas delícias materiais e suas úris imaculadas, o paraíso católico que coloca a humanidade num estado de beatitude contemplativa infinita, é uma concepção em relação com as épocas cruéis em que o trabalho é uma punição e castigo, e que o sofrimento geral é tal que a resignação neste mundo e o repouso no outro puderam parecer soberanos sobre sabedoria e o mais elevado ideal. Mas, sem sombra de dúvida, esta hipótese é inteiramente contraditória com as noções mais simples e mais claras da existência. Viver é ser. Ser é agir com todas as forças de suas faculdades e de sua energia vital. Viver é aspirar e transformar-se incessantemente. Aqui depois ele fala um pouco mais a metempsicose de Pitágoras, que ele comenta, embora respeitando a ideia da atividade, é incompleta, por limitar a transformação, a passagem nos organismos que vivem na face da Terra e não levar em conta a lei do progresso ascendente, que governa todas as coisas. A metempsicose, a gente lembra, é a possibilidade da reencarnação em corpos mais inferiores, como é o caso de reencarnar como os animais. Como se dizia que uma alma que seria punida, ela reencarnaria no corpo de um animal, em vez de ser promovida para corpos mais perfeitos. Segundo o Sr. Renaud, não há uma maneira racional de encarar a questão da imortalidade. Para começar, o autor repele a concepção de que após uma estação no mundo invisível, no mundo visível, lugar de provação, colocaria o homem no mundo invisível, no paraíso, no estado de beato contemplativo e mais que desinteressado em seus semelhantes e de sua obra terrestre. Que eleitos e que vivos, senão, esses seres despojados de todo desejo e de toda aspiração e de toda atividade fecunda, de todo interesse por seu passado e seus semelhantes, pelo universo infinito onde trabalham, sentiram e pensaram, onde trabalharam, sentiram e pensaram. O Sr. Renaud repele igualmente essa hipótese de uma série indefinida de existências, quer na Terra, quer em outros globos. Esse gênero de mortalidade já possui uma grande vantagem sobre a primeira concepção,
pois abre um campo indefinido à atividade humana. Os senhores Jean Renaud, Pierre Lecroix, Henri Martin, Lamennais abraçaram mais ou menos essa ideia. Mas há um ponto capital que destrói pela base. É a ausência da memória. De que me adianta uma imortalidade da qual não tenho consciência e que só Deus conhece? Para que minha imortalidade seja real, preciso numa vida diferente da minha vida atual, eu guarde a lembrança das minhas existências anteriores e tenha consciência da continuidade e da identidade do meu ser. Só assim sou verdadeiramente imortal, participando do infinito e consciente do meu papel no universo. Não conhecemos nosso ser senão por suas manifestações. Sua essência virtual nos escapa. Em que, pois, repugnaria a razão admitir que o nosso ser, cuja persistência que constatamos em suas modificações incessantes, persistisse eternamente? Apenas muda de forma e de órgãos conforme o meio que atravessa em suas sucessivas reencarnações. É assim que o Sr. Renaud chega a expor sua concepção, que satisfaz a essa condição essencial, conservar a memória. Além disso, é conforme a justiça e a onipotência da bondade de Deus. Deixa eu ver mais aqui. Bom, aqui ele vai continuando então defendendo essa tese nesse artigo, citando aqui várias vezes o Sr. Renaud por defendê-la, a imortalidade do espírito e tudo mais. Aqui nós temos também, deixa eu ver mais, falando também a mesma coisa, né, sobre ele repelir a hipótese de uma série indefinida de existências, quer na Terra, quer em outros globos. Aqui depois ele fala também, deixa eu ver mais aqui, o Sr. Jean Renaud, de certo modo, ele fez de tal opinião o coroamento de seu livro Terra e Céu, onde apresenta a ausência de memória como condição de existências inferiores e a memória readquirida e conservada para sempre como um atributo essencial da vida superior. Então é uma discussão, um debate filosófico que nós temos aqui sobre a ideia da imortalidade, a ideia da reencarnação, entrando agora se o espírito deve ou não guardar suas lembranças, né? E aí nós temos então aquilo que a própria doutrina espírita defende sobre o esquecimento do passado, sobre a oportunidade de um recomeço desprendido ali da culpa, do medo, né? Deixa eu ver mais aqui, falando mais ainda sobre o livro desses pensadores que trabalham aqui na pré-existência. E Kardec conclui aqui, né? Eis, pois, um debate travado seriamente num jornal, sem anedotas vulgares ou tolas, sobre a questão da pluralidade das existências, uma das bases fundamentais da doutrina espírita, por homens cujo valor intelectual não poderia ser contestado, o que prova não ser ela tão absurda quanto a alguns apraz dizer. Se quiser aprofundar mesmo as ideias emitidas no artigo do Sr. Pomperry, nele encontrarão as da doutrina espírita sobre esse ponto. Nada falta para as completar, a não ser as relações entre os mundos visível e invisível, de que não se cogita. Continua aqui depois defendendo. E aí, muito bem. Aí acabamos aqui então essas citações. Deixa eu ver aqui rapidamente. Só pegar aqui o artigo rapidamente, só um instantinho. Estou fazendo uma busca aqui no meu livro. Nós vamos chegar agora aqui na parte do mês de... Está aqui, Dissertações Espíritas. Nós estamos no mês agora de agosto de 63. Nessas Dissertações Espíritas, nós vemos aqui agora o espírito Jean Renaud, Sociedade Espírita de Paris, a médium, a senhora Costel. Tudo que nós vimos anteriormente, então, foi ali uma apresentação de quem é o senhor Jean Renaud, exatamente porque ele já havia desencarnado, né, como nós vimos ali em 63. Essas publicações foram artigos, esses artigos foram publicados em 2 jornais lá da França, falando sobre a importância não apenas das obras que ele publicou, mas das ideias
que ele defendia junto com outros autores, que eram então precursores do Espiritismo. Isso, a publicação desse livro dele, O A Terra e o Céu, foi ali por volta de 1840, portanto 17 anos antes do lançamento do Livro dos Espíritos. E aqui depois, então, claro, veio aqui essa comunicação por parte do Espírito Saint Jean Renaud e depois uma entrevista de Kardec. Chico até colocou, né, punir a maldade do pai no filho, na terceira geração e quarta, tem seu sentido da lei, evolução do espírito, e nada a ver com maldade ou vingança divina. Essa ideia desde que se considere, claro, a ideia da própria reencarnação, né? Porque já que nós temos ali que a lei de causa e efeito faz com que cada um responda pelas próprias ações. Então aqui Dissertações Espíritas, né, uma seção muito interessante da Revista Espírita, em que Kardec traz, né, várias vezes aqui, em várias publicações, de psicografias, que os espíritos ali apresentavam suas ideias, né, tinham suas entrevistas. Então, diz aqui para nós, essa mensagem já está publicada então, lá no livro O Céu e o Inferno. Mas nós vamos lê-la aqui, na Revista Espírita, para pegar de uma forma muito mais completa. Diz aqui então a mensagem, uma mensagem espontânea, lembremos. Meus amigos, como esta nova vida é magnífica. Semelhante a uma torrente luminosa, arrasta no seu curso imenso as almas sequiosas do infinito. Após a ruptura dos laços carnais, meus olhos abarcaram os novos horizontes que me cercam e pude fruir das esplêndidas maravilhas do infinito. Passei das sombras da matéria à aurora deslumbrante que anuncia o Todo-Poderoso. Estou salvo, não pelo mérito de minhas obras. Espera aí que eu mudei aqui. Só um instantinho. Estou salvo, não pelo mérito de minhas obras, mas pelo conhecimento do princípio eterno que me fez evitar as máculas impressas pela ignorância na própria humanidade. Minha morte foi abençoada. Muitos biógrafos a julgaram prematura. Os cegos, lamentarão alguns escritos nascidos da poeira e não compreenderão o quanto é útil, para a santa causa do Espiritismo, o pouco ruído que se faz em torno do meu túmulo semifechado. Minha obra estava terminada. Meus antecessores abriram o caminho. Eu havia alcançado esse ponto culminante em que o homem deu o que tinha de melhor e onde não faz mais que recomeçar. Minha morte desperta a atenção dos letrados sobre a minha obra capital, que interessa a grande questão espírita, que eles fingem desconhecer e que em breve os enleará. Glória a Deus. Ajudado pelos espíritos superiores, que protegem a nova doutrina, serei um dos batedores que assinalam a vossa entrada. Aqui depois temos, né, encerrando essa psicografia, vem uma outra para nós. Numa reunião familiar, com o médium Sr. Charles V. Tá. Deixa eu ver aqui um pouquinho só. Tá. O espírito responde a essa reflexão. Vossa morte inesperada, em idade tão pouco avançada, surpreendeu a muita gente. Ele responde: quem me disse que minha morte não foi um benefício para o espiritismo, para o seu futuro, para as suas consequências? Notastes, meu amigo, a marcha que segue o seu progresso, o caminho que toma a fé espírita? Deus, primeiramente, deu provas materiais, dança das mesas, batidas e toda sorte de fenômenos. Era para chamar a atenção. Era um preâmbulo divertido. Para crer, os homens necessitam de provas palpáveis. Agora a coisa é completamente diferente. Após os fatos materiais, Deus fala à inteligência, ao bom senso, à razão fria. Já não se trata de manifestações de força,
mas de coisas racionais, que devem convencer e até congraçar os incrédulos mais obstinados. E isto é apenas o começo. Notai bem o que vos digo. Toda uma série de fatos inteligentes, irrefutáveis, vão seguir-se, e o número dos adeptos da fé espírita, já tão grande, vai aumentar ainda mais. Deus vai conquistar as inteligências de Skol, as sumidades do espírito, do talento e do saber. Será um raio luminoso a espalhar-se por toda a Terra, como um fluido magnético irresistível, impelindo os mais recalcitrantes à busca do infinito, ao estudo dessa admirável ciência, que nos ensina máximas tão sublimes. Todos vão agrupar-se em torno de vós, e a abstração feita do diploma de gênio que lhes havia sido dado, vão fazer-se humildes e pequenos para que aprendam e convençam. Depois, mais tarde, quando estiverem bem instruídos e bem convencidos, servir-se-ão de sua autoridade, da notoriedade de seus nomes, para impelir ainda mais longe e atingir os últimos limites da meta a que todos vos propusestes, a regeneração da espécie humana, pelo conhecimento raciocinado e aprofundado das existências passadas e futuras. Eis a minha sincera opinião sobre o atual estado do Espiritismo. E aí depois em Bordeaux, outra cidade lá da França, temos aqui outra psicografia. Rendo-me com prazer ao vosso apelo, senhora. Sim, tendes razão. A bem dizer, a confusão espírita não existiu para mim. Isso respondia ao pensamento do médium, né? Essa confusão espírita, que não existiu para mim, diz respeito ao estado de perturbação que o espírito sempre enfrenta no início da sua adaptação ao mundo espiritual. Exilado voluntariamente em vossa terra, onde deveria lançar a primeira semente séria das grandes verdades que atualmente envolvem o mundo, sempre tive consciência da pátria e logo me reconheci em meio aos meus irmãos. Pergunta que foi feita. Agradeço-vos por tendes vindo, mas não acreditava que meu desejo de conversar tivesse influência sobre vós. Deve haver necessariamente uma grande diferença entre nós, que só penso nisso com respeito. Ele responde: obrigado, minha filha, por esse bom pensamento, mas deveis saber também, seja qual for a distância que entre nós se possa estabelecer quanto às provas acabadas, mais ou menos prontamente, mais ou menos felizmente, há sempre um laço poderoso a nos unir, a simpatia. E este laço vós o apertaste pelo vosso pensamento constante. Pergunta: apesar de muitos espíritos terem explicado suas primeiras sensações ao despertar, terias a bondade de me dizer o que experimentastes ao vos reconhecer e como se operou a separação entre o espírito e o corpo? A resposta: como para todos. Senti o momento da separação aproximar-se. Contudo, mais feliz que muitos, não me causou angústia, posto que lhe conheci os resultados, embora fossem ainda maiores do que eu pensava. O corpo é um entrave às faculdades espirituais, e sejam quais forem as luzes que se tenha conservado, são sempre mais ou menos abafadas pelo contato da matéria. Adormeci esperando um despertar feliz. O sono foi curto, a admiração imensa. Desdobrados aos meus olhos, os esplendores celestes brilhavam com toda a sua magnificência. Meu olhar maravilhado mergulhava nas imensidades desses mundos, cuja existência e habitabilidade eu afirmara. Era uma miragem que me confirmava a verdade dos meus sentimentos. Por mais seguro que me julgue o homem ao falar, por mais seguro que se julgue o homem a falar, às vezes tem no fundo do coração momentos de dúvida, de incerteza. Desconfia, se não da verdade que proclama, pelo menos dos meios imperfeitos que emprega para demonstrar. Convencido da verdade que queria que admitissem, muitas vezes tive de combater contra mim mesmo,
contra o desânimo de ver, de tocar, por assim dizer, a verdade, e de não poder torná-la palpável aos que teriam tanta necessidade de nela crer para marchar com segurança na estrada que devem seguir. Pergunta: em vida professasseis o Espiritismo? Entre professar e praticar há uma grande diferença. Muita gente professa uma doutrina que não pratica. Eu praticava, não professava. Assim como todo homem que segue as leis do Cristo é cristão, ainda que não as conhecesse, também todo homem, por ser espírita, contanto creia em sua alma imortal, em suas pré-existências, em sua marcha progressiva incessante, em suas provas terrestres e nas abluções necessárias para se purificar. Eu acreditava nisso. Era, pois, espírita. Compreendia a erraticidade, esse laço intermediário entre as encarnações, esse purgatório onde o espírito culpado se despoja de suas vestes sujas para revestir de uma outra, em que o espírito em progresso tece com cuidado a túnica que vai usar novamente e que deseja conservar pura. Como vos disse, compreendi e, sem professar, continuei a praticar. Kardec traz aqui uma observação, vamos pegar a observação dele, depois eu faço aqui as minhas para vocês. Kardec diz assim: essas 3 comunicações foram obtidas por 3 médiuns diferentes, completamente estranhos entre si. Não temos nenhuma prova material da identidade do espírito que se manifestou, mas pela analogia dos pensamentos, pela forma da linguagem, podemos admitir ao menos a presunção da identidade. A expressão tece com cuidado a túnica que vai usar novamente é uma encantadora figura que pinta a solicitude com a qual o espírito em progresso prepara a nova existência que o deve fazer progredir mais. Os espíritos atrasados são menos cautelosos e por vezes fazem escolhas infelizes que nos forçam a recomeçar. Deixa eu ver mais aqui um pouquinho. Tá. Então aqui termina a comunicação dele, né? O comentário que eu queria fazer para vocês é o seguinte: quando ele fala para nós aqui sobre a questão de vivenciar, mas não professar a fé, é que coloca para nós aqui, como outros espíritos também já manifestaram, que viviam uma vida dentro dos preceitos cristãos, ou seja, dentro dos preceitos trazidos nos evangelhos. Não há crença nas ideias dogmáticas, naqueles fatos, fatos geográficos e históricos, né, que estão ali mencionados na Bíblia, mas a vivência moral do Evangelho. Então, pode-se dizer que o indivíduo vive como um cristão, embora não professe as crenças e dogmas religiosos envolvendo essa filosofia. Dentro do Espiritismo, um abraço para Arpejo, dentro do Espiritismo é a mesma coisa. Nós encontramos muitas pessoas que vivem os valores que são trazidos pelas bases morais, né, trazidas do cristianismo, que são bases que sustentam a doutrina espírita, e ao mesmo tempo trazem crenças sobre os elementos estudados, os elementos filosóficos estudados pelo Espiritismo. O indivíduo fala sobre reencarnação, o indivíduo fala sobre imortalidade, fala sobre vida no mundo espiritual, vive dignamente, mas ele não tem contato, tampouco filiação com nenhuma instituição espírita. Então ele acaba se tornando um espírita indiretamente, pelo fato de viver de uma forma absolutamente afim com aquilo que traz a doutrina espírita. O Tic-Tac colocou, né, como foi definido o verdadeiro espírita. Exatamente, né? Então todas essas ideias exteriores, como os próprios espíritos disseram lá no Evangelho segundo o Espiritismo,
quando se fala sobre o verdadeiro espírita, quando se fala sobre o homem de bem e tudo mais, na verdade ele se coloca como espírita juntando o seu entendimento sobre esses elementos que são trazidos a respeito da relação do mundo físico com o mundo espiritual e da própria vivência do espírito, e ao mesmo tempo ele vivencia todos os elementos da filosofia cristã. Então nós temos aqui o indivíduo que depois da sua desencarnação teve ali uma maior proximidade com a doutrina espírita, pelo fato de se manifestar em grupos espíritas, como na sociedade, ou mesmo numa comunicação familiar, mas ele não tinha contato direto quando estava encarnado. Mas ao mesmo tempo ele dizia, olha, sou um espírita sem professar a fé espírita. Então esses acabam tendo muito mais valor. E o mais importante, o que ele coloca para nós aqui na sua comunicação, o seu estado elevado e equilibrado, né, que ele teve após a sua desencarnação, que ele conquistou após a sua desencarnação, é uma consequência da sua vida, não das obras que ele publicou. Então ele diz assim que estou aqui agora nessa condição não pelas minhas obras, mas pela prática. Porque nas suas obras ele falava sobre mortalidade, sobre reencarnação e tudo mais. São ideias ótimas. Mas ele não chegou credenciado por aquilo que ele pensava. Ele chegou pela forma como ele vivia. Que é exatamente o ponto fundamental que a doutrina espírita traz. Fora da caridade não há salvação. Esse pensamento que nós temos, né, dentro da doutrina mostra que fora da caridade, que significa fora da vivência prática desses mais nobres valores que elevam o espírito, isso não há salvação. Então não importa os livros que se decora, não importa os ambientes que se frequenta, se não houver junto disso a vivência prática. Muitas vezes nós encontramos indivíduos que chegam no mundo espiritual como absolutos analfabetos religiosos, mas chegam como espíritos vencedores pelo fato de terem vivido nos mais altos princípios. Mas então, se nós pudermos juntar o nosso desenvolvimento moral como também o nosso desenvolvimento intelectual, aí nós temos ali a conjunção de fatores importantes que vão fazer com que o nosso progresso seja muito mais rápido. Aquele que chega como um espírito vencedor, por ter se desenvolvido moralmente, vai precisar aprender todo esse mecanismo, essas leis que regem nossa vida. Aquele que chega com esses valores desenvolvidos e mais o conhecimento aprimorado é aquele que avança com muito mais velocidade. Nós, felizmente, temos essa oportunidade, por aquilo que a doutrina espírita traz para todos nós. E mais uma vez lembrando que a doutrina espírita, como o próprio Kardec coloca para nós, a doutrina espírita não é uma concorrente de religiões. Ela simplesmente traz para nós o entendimento sobre essa realidade do espírito. Então eu sempre trago para vocês, e é fundamental que nós tenhamos isso em mente. Naquela época, quando Kardec desenvolvia as atividades na Sociedade Espírita de Paris, ele tinha entre os seus adeptos católicos espíritas, muçulmanos espíritas e, por incrível, ateus espíritas. Porque a doutrina espírita não se preocupa em converter as pessoas. Não é mais uma instituição concorrendo com outras, mas é uma filosofia que consegue se inserir no meio das instituições, trazendo essa realidade do espírito. Simplesmente isso. Por isso que nós colocamos a doutrina espírita, ela é entendida como uma religião, não como uma religião tradicional. Porque o entendimento das religiões tradicionais falam sobre hierarquia sacerdotal, fala sobre templos religiosos, fala sobre dogmas, bases filosóficas, sacramentos. Isso a doutrina espírita não tem. Mas se ela falasse entender que religião significa religar o homem a Deus, certamente esse é seu princípio fundamental. Porque faz com que o indivíduo não apenas se desenvolva espiritualmente, mas se conecte com esse pensamento divino. Assim ela é vista como uma religião. E até mesmo aqui nas revistas espíritas, nós encontramos debates que Kardec, artigos muito profundos, que falam sobre essa ideia de é religião ou não é religião. Eu mesmo, felizmente ou infelizmente, não sei, tive a oportunidade de ver debates muito calorosos a esse respeito.
pessoas que falavam, usavam letras maiúsculas para escrever na tela, e nós sabemos que dentro da prática ética do meio virtual, você escrever com letra maiúscula significa que você está gritando. Então a tela ficava cheia de letras maiúsculas de pessoas debatendo se o espiritismo é religião ou não é religião. E aí nós pensamos, que diferença isso faz? Então, toda vez nós temos que pensar dessa forma. A ideia do pensamento espírita, ele tem a sua religiosidade, mas ele não é a ideia da religião tradicional, como nós vemos hoje. Por isso ele não vê concorrência. Tanto que nós temos com muita facilidade, vemos isso, quando temos, por exemplo, um filme espírita, que passa no cinema, uma novela, um filme espírita não, desculpem, um filme que traz ideias defendidas e estudadas pelo espiritismo, como foi o caso, por exemplo, de pegarmos um filme como Ghost, falando sobre a imortalidade, alguns elementos desses, né? Novelas que passam na televisão, também trazendo elementos estudados pela doutrina espírita. Livros que são publicados, como por exemplo, livros de romances, livros de mensagens. Pessoas que acessam esse material, muitas vezes professando as suas próprias crenças. Católicos, evangélicos, umbandistas, ateus. Porque o ateu, na verdade, muitas vezes, ele não tem uma crença contra a existência de Deus. Ele não aceita a forma como Deus é apresentado, por isso, então, ele deixa de acreditar. Mas no momento de maior sensibilidade, de uma experiência dolorosa que vivencia, por que não buscar esse conforto? Então nós encontramos pessoas que têm essas suas crenças, que batizam seus filhos, que participam das missas, que casaram na igreja, que fizeram missa de 7º dia e em casa tem um romance na prateleira. Diante da televisão assiste. As pessoas assistem esses programas que falam sobre essas ideias. Admiram personalidades no meio espírita. Por que não? Porque a doutrina espírita não tem essa preocupação. Ou você é isso, ou você é aquilo. A doutrina espírita não é uma alternativa. Ela é um complemento. Para muitos de nós que optamos apenas em seguir a doutrina espírita, foi porque os demais dogmas e práticas de outras instituições já não têm mais o sentido que tinham antes. Então por isso nós optamos, olha, eu prefiro frequentar o centro espírita, não porque lá é um templo religioso, mas porque ali é um ambiente onde eu posso estudar, onde eu posso me aperfeiçoar. Eu não pratico mais aqueles rituais, porque eu não vejo mais sentido neles. Mas para aqueles que vêm, que façam. Aquele debate que acontece com muita frequência. Eu sou espírita, mas o meu marido não é. Ou melhor, o contrário costuma acontecer, né? O marido diz, eu não sou espírita, aliás, eu sou espírita, mas minha esposa é católica. E ela quer se casar na igreja. Tem algum mal fazer isso? São perguntas frequentes que acontecem. Eu sou espírita e meu filho nasceu. Posso batizá-lo? Como se tivesse que ter um endosso, uma autorização dos espíritas para que ele faça aquilo que ele tem vontade de fazer. Seja por vontade própria ou para satisfazer a vontade de alguém que ele ama. Faça sem nenhum tipo de constrangimento. A doutrina espírita não exige de nós nenhum tipo de postura exterior com relação à prática, ela apenas mostra para nós que aquilo que nós vivenciamos dentro de nós de valor é o que vai promover para nós essa real felicidade. Então é isso que nós vemos então nesse espírito Jean Renaud, que viveu os valores mais elevados do cristianismo e também defendeu as crenças que o espiritismo estuda e também defende, sem necessariamente ser espírita. E é aí que nós encontramos então uma grande lição para todos nós. Estudemos, frequentemos, trabalhemos, mas principalmente vivamos isso no nosso dia a dia. Porque do contrário, teremos sim, claro, aqueles créditos, né, pelo benefício que nós realizamos a alguém ou aquilo que nós adquirimos de conhecimento. Mas muitas vezes isso é muito pouco para termos uma vida saudável e equilibrada, como espíritos imortais que também somos. Então é isso, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Estudamos aqui então bastante coisa, né, sobre o Jean Renaud, vimos um pouquinho das suas ideias e tudo mais,
tivemos a oportunidade de aprender também algo muito interessante sobre os precursores do Espiritismo. Né, o Tico Teco lembrou lá em cima que o Jean Renaud não leu os livros de Kardec, mas foi o contrário, Tico Teco. Kardec leu o livro dele. Né, então, quer dizer, Kardec leu o livro não apenas dele, mas também de outros pensadores que eram precursores do Espiritismo, para observar que aquilo que era defendido e ensinado pelos Espíritos já vinha sendo semeado muito tempo antes. Então, pelo contrário, Kardec era um admirador de Jean Renaud, e não o contrário. E estudamos um pouquinho agora sobre esse espírito, conhecendo a sua história. Então, fechamos por aqui, pessoal. O nosso próximo estudo, na semana que vem, vai ser sobre o espírito Anthony Cousteau, que é aqui um novo personagem para nós, falando também sobre a sua vida espiritual. Nesse espírito, o que nós tivemos não foram detalhes sobre a vida espiritual, como geralmente nós encontramos, né? Kardec pergunta como o espírito está, onde ele foi, quem ele encontrou e tudo mais. Aqui nós vimos muito mais uma parte filosófica e uma vivência prática, em que esse espírito foi não apenas admirado pelos seus amigos, mas foi mencionado naquela sociedade como uma grande perda, e aí depois vimos as consequências para ele como espírito que ele era. Ou seja, espírito depois da sua desencarnação, que foi uma consequência natural. Como lembra Raul Teixeira, tal vida, tal morte. Aquele que o espírito vive, ele vai ter como consequência